Shalom, shalom, gente. Boa noite. Nós vamos estar iniciando aqui, né, algumas ministrações e nós vamos começar com essa questão da genealogia, né? Vamos falar um pouco sobre genealogia e alinhando desde Gênesis. Então, eu quero que você já abre tua Bíblia aí em Gênesis, Gênesis do capítulo 2, tá? Então, abre tua Bíblia em Gênesis do capítulo 2, versículo 9, gente. Pode ser do. Eu vou começar do 4, gente, é melhor, né? Melhor o contexto. Esta é a genese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilah, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o obdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion e o que é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós observamos, gente, né, na genealogia, que é a genese, né, ou seja, é a descendência, é as consequências. Essa palavra vem com vários significados, como conduta, como uma narrativa, ou como um curso de história. E aqui nós também iniciamos profundamente no ambiente espiritual, gente. Nós iniciamos no capítulo 1, versículo 27, que diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra,
e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Olha aqui, ó, um exército, ok? E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deixa eu pegar aqui algo, gente, pode ser que aconteça, né, que a gente utilize, mas observem que nós temos duas dinâmicas aqui. Observem que existe um ambiente dimensional, tá? Um ambiente dimensional, uma criação à imagem, o homem e uma mulher num ambiente sobrenatural, o qual foi criado. Comecem a entender, gente, profundamente o que Deus fez em um contexto e aqui formou algo em uma genealogia, né, linkada a um exército que criado foi o que foi acabado, toda a estrutura, né, foi completa, realizada. Então, o processo da criação linkada ao que ele fez, né, na criação da Terra, o qual separou de forma dimensional, gente, dimensional. E aqui eu começo a falar com vocês algo, tá? Ó, vamos lá. Aqui é um homem, né? Beleza. Aqui é um coração, vou simbolizar aqui o coração, gente. E aqui nós pegamos essa estrutura aqui e aqui nós, né, estruturamos aqui um homem. Separem aqui um contexto, separem aqui outro contexto e aqui também. Quando você observa essa divisão aqui, você entende que há um átrio, há um santo lugar e há um santo dos santos, como muitos de vocês já sabem, ok? Aqui você entende também que essa divisão, o primeiro contexto, gente, que foi, né, criado essa formação dimensional foi aqui, ó, para que o homem pudesse, né, o contexto da alma, a estrutura, ela está, né, digamos que aqui, espírito, alma, e aqui a parte mais baixa, corpo, ok? Então, essa é a divisão, essa é a estrutura do começo ao término. Quando nós vamos olhar também, o Senhor, ele criou também um exército, o qual nós fazemos parte, onde que o Senhor começa na toda a estrutura, após o pecado, após tudo, né, demonstrar a ovelha, porém, quando nós já chegamos no Novo Testamento, nas cartas paulinas, nós observamos a característica do retornar desse exército, o qual nós somos alistados para sermos soldados.
O processo da ovelha, o qual nós somos ovelhas diante de um pastor, ela é um processo que tem um findar, o processo de maturação, né? E aí nós somos banhados, lavados para sermos soldados de Cristo. E aqui nós voltamos a esse exército que está em Gênesis. Diante de toda essa estrutura criada, dimensional, tá? Dimensional. Só um minuto para eu pegar aqui para. Se nós não entendermos, gente, de forma espiritual e dimensional, o início de Gênesis, nós ficamos em um pensamento muito, 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 muito pequeno e não conseguimos dimensionar tudo. Não conseguimos mesmo. Quando você entender que toda a estrutura, ela com certeza, gente, aqui, ó, deixa eu colocar tudo de novo, né? Aqui, o homenzinho, tá? O que acontece aqui? É a mesma dinâmica é essa. A estrutura aqui, ó, é essa. Esse jardim criado, ele basicamente ele vem nessa dinâmica aqui. Aqui, ó, o jardim ele tá nessa dinâmica aqui. Quando nós observamos de forma dimensional, aqui existe uma estrutura de coroa e aqui existe os rios que descem e formam aqui até o coração, que são as veias, ou que seja, que percorrem todo o corpo e estruturam tudo, que são os mesmos rios que a Bíblia fala, aleatoriamente, que sempre o homem, ele é um tabernáculo, como vocês sabem. Eu estou querendo chegar a um ponto aqui com vocês. E o que acontece aqui? Simplesmente, gente, o contexto geral é o coração. A estrutura aqui é o coração. E nesse meio aqui existiam duas árvores. Nesse contexto aqui, os desejos do coração são cruciais para tudo isso. Então, o homem em sua inocência, né, em seu em sua inocência, ele aqui ele já tinha uma armadura. Contudo, ele tinha proteção. A armadura de Deus aqui, Adão tinha. Adão era revestido com essa armadura de Deus aqui. A armadura em que nós somos revestidos, que Paulo revelou. Esse revestimento na alma, o qual nós temos esse direito ao contexto de Jesus, nós conseguimos, nós alcançamos essas armaduras, nós subimos de níveis, nós alinhamos essas armaduras ao ponto da libertação do nosso corpo espiritual para com ela. E aí, essa armadura que é o próprio Cristo, que é Yeshua, certo? Ela, o qual Adão e Eva tinham para proteger-se totalmente, eles perderam. Quando a gente perde algo, a gente se sente nu. Vocês estão entendendo ou não? A galera tá no silêncio aí. Estão entendendo, né? Ok.
Tudo a Bíblia tem uma postura, gente, certo? Quando nós estruturamos essa que é a árvore em si, quando nós entendemos que o Jardim do Éden é uma dimensão linkado de forma sobrenatural em que o homem tinha para governar a terra, gente. Olha olha a extensão que o Eterno criou para o homem, para ele governar e dominar uma terra, gente. Ele criou um espaço aqui dimensional, um jardim, onde ele poderia, né, percorrer esses ambientes dimensionais que e quem fazia isso sempre era Lúcifer, não era a gente. Ele tinha esse acesso dimensional. O Eterno aqui delegou ao homem esse domínio, e aí o que acontece aqui? Nesse jardim existiam duas genéticas. Duas genéticas. A genética da árvore da vida e a genética da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Entregou sim. Digamos que ele entregou não não só o governo, ele entregou, como você vê em Isaías, a Lúcifer conseguiu 9 pedras, vestes, né? E algumas, não conseguiu todas, conseguiu algumas, né? 9, e, e alguns acessos, tá? E aí houve a abertura para o quê? Para a questão da alma. E é aqui que nós vamos avançar nessa questão, né, desse retroceder do caminho a partir do contexto de Adão. Mas é tão claro sobre a nossa vida, gente, que quando nós entendemos isso, olha, nós retrocedemos para avançar. Ainda que muitos desertos cheguem sobre nós, né? Nós temos a oportunidade, a partir de Yeshua, de reencontrarmos esse caminho. Porque, gente, hoje, né, está totalmente protegido, como vocês sabem, né, pelos anjos. Contudo, nós traçamos um caminho de plenitude, de resgate das armaduras que foram perdidas, que são elas que nos dão a segurança, né, a estrutura, não nossas, mas do Senhor, para proteger a nossa alma, que é o bem mais precioso. Quando nós, como eu falei ontem para o pessoal do ministério, quando nós conseguimos, né, a questão das raposinhas, a questão de várias coisas que nós falamos ontem, que estão atreladas a, ao resgate do domínio e do governo. É o ponto-chave da libertação, gente. Tá? Olha só, 2 Pedro capítulo 2, versículo 21. Vou falar alguns textos aqui, nós vamos percorrer alguns textos para você compreender um pouco aqui mais. Só um minuto, gente.
Deixa eu pegar aqui o texto. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Yeshua veio como nosso resgate, porém temos o livre-arbítrio, ele nos tomou, nos resgatou desse governo das trevas. Bom, Renata, o contexto de Yeshua é que ele nos, ou seja, ele conquistou, ele é, conquistou o domínio em si, as chaves, né? Que chaves são governos, são autoridades, são patentes. É aquilo que nós também, gente, quando nós chegamos em libertações, né? Nós quando avançamos e, pera, eu passei por esse conceito aqui, agora eu tenho autoridade, eu tenho patente, eu tenho chaves. É isso. Então, quando nós nos alinhamos em tudo isso, nós vamos avançando a partir de Yeshua sempre, né? Essa questão do resgate do governo, ou seja, do domínio. Então, nós buscamos esse controle, sabe, sobre o contexto, né, do pecado, da transgressão, da iniquidade. É a nossa batalha diária. É a nossa batalha diária, diária, diária. Então, só que só conseguimos a partir de Yeshua, sozinhos, sem o Espírito Santo, perdido. Não tem como fazer nada, não tem como avançar nada, não tem como. Se não for misericórdia do Eterno, gente, não dá, não dá. E nós só conseguimos a partir desse caminho, só. Versículo 21 diz: Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, ou seja, retornaram para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Gente, qualquer ministração que você ouviu, que você já recebeu, triste de você retroceder, tá? Após conhecer, após você ter esse entendimento aqui, você retroceder, tá? E eu trago essa questão aí do apartar-se, gente, que é divorciar-se, que é adulterar-se, que é viver na independência, é se entregar nas mãos de outro, que no caso são os outros deuses, né? São os principados, transferir-se, né? Transferir o que, gente? Aquilo que Yeshua nos deu autoridade, nós transferimos, nós damos. Olha, aqui, ó, as bênçãos da minha geração. Tá aqui, é das trevas. Olha, aqui, ó, aqui. As nossas gerações fizeram isso. Por isso que nós estamos aqui, né? Todo dia. E aí, essa transferência agora, gente, que foi feita de esferas de poderes para as trevas, nós estamos, a partir de Yeshua, né? Essa questão da Renata que ela falou aí, resgatando. E esse resgate é para você guardar, usar e cuidar, lidar e transferir. Ou seja, tudo que você conquistou, as chaves que você conquistou, você transfere para a próxima geração, tá? Contudo, você também pode se apartar, né? Entregando-se à morte, à sepultura, entregando-se para ser açoitado, escravizado, atormentado, sentenciado, se entregando ao adultério. E aqui eu vou falar muito essa palavra e vocês vão entender por quê, tá? Então, nós precisamos o que? Nos permitir.
E quando nós nos permitimos, gente, nós começamos a produzir frutos, nós permitimos ter maturidade. Se não for a misericórdia não dá. Não dá. Só a misericórdia do Senhor mesmo, Jeane. Tem que ficar tudo limpinho. Todo limpinho. Versículo 22, gente. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Ou seja, gente, certo discurso, né? Certa fala, certa comparação. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Gente, é sério isso. Agora, abram Salmos 82. Salmos 82, versículo 6. Aliás, versículo 1, né? Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis. E como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Esse texto é muito usado, gente, de forma distorcida e também de uma forma correta. É notório que nós temos que entender que principados se intitulam como os deuses, né? Principados em suas frequências, né? Eles se intitulam assim e por isso, né, que a Bíblia ela relata esses contextos de adorações a esses deuses que em sua totalidade você sabe que são príncipes, né? São potestades, são governos, são territórios, são tronos dimensionais. Só que o contexto da imagem e semelhança nos dá, gente, a essência de governar. Esse contexto de vós sois deuses, eu quero deixar muito claro para vocês, porque é isso que nós vamos trabalhar muito. É quando nós conseguimos governar, nós conseguimos ter a essência, nós fluímos na essência do eterno. Ou seja, como eu falei ontem para vocês na aula, né? Nós conseguimos dominar um pecado ali, um pecado aqui, 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 nós conseguimos. Então, a imagem e semelhança diante da essência. Vós sois deuses nesse conceito aqui. É como humildemente eu entendo, tá? É como eu entendo. É o ser filho de Deus. Ou seja, por ser filho de Deus, eu tenho a essência de Deus. Se eu tenho a essência de Deus, eu tenho essa luz. Se eu tenho essa luz, eu domino. Eu domino é, essas questões pecaminosas a partir da misericórdia de Deus e de caminhar no caminho de Yeshua. Vocês estão entendendo, gente?
é a essência. Ou você tem uma ou você tem outra. Não tem meio termo. Porque o morno é vomitado, tá? Ou você tem a essência das trevas ou da luz. Ao ter a essência da luz, você é filho. Sendo filho, imagem. Deus e uma essência dele, né? Isso é um sentido, tá? Ou seja, eu tenho esse, esse governo, né? Essa questão de realmente essa questão especial, separada. A Bíblia fala muito isso, de estar separado. Abram João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 34. Agora é o próprio Yeshua, né? É, ele declarando o salmo aqui agora. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses. Uma pergunta, né? Sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas? Porque declarei: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Vocês entendem, gente? Olha, se eu estou no Pai, eu tenho a essência, então eu estou interligado ao eterno, gente. Olha a grandiosidade de Yeshua. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. E aqui, Yeshua, ele realmente explica isso. Nessa santificação, gente, nós conseguimos ficar tão unidos a tudo isso. Ou seja, nós nos tornamos luz, ou seja, divinos em natureza, gente. Porque é a natureza celestial, gente. E aqui nós voltamos para Gênesis 1:26, que diz: Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, no caso, a imagem de luz, gente, conforme a semelhança. E essa é a semelhança que nós estamos na procura, gente. Conforme essa questão da imagem. É um padrão, gente. É o padrão divino. E todos nós fazemos parte desse padrão. Como quando você observar, existe um padrão, né? Desde o nosso corpo, desde folhas, desde galhos, desde raízes, desde raios, desde na amplitude de rios. Gente, tudo volta para o nosso corpo. Toda a estrutura macro volta para o micro, que é o nosso corpo, gente. É um padrão de poder do eterno. É uma assinatura, ok? Estão entendendo, gente? E aqui o Senhor abençoou o homem para que para que ele fosse fecundo e multiplicasse. E aqui agora ele enchesse a terra.
Vão abrindo que eu vou falando sobre Gênesis capítulo 1, gente. Voltando a esse contexto de Gênesis capítulo 1. Eu vou para o versículo, eu vou continuando do versículo 28 em diante. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E aqui, gente, o homem tinha o submeter, o governar, o dominar, gente, ao homem. Quando nós observamos o versículo 29, o Eterno dá aqui ao homem, gente, todas as sementes para que ele se sustentasse, assim como os frutos, para que ele viesse já se alimentar. Quando nós observamos o versículo 30, já fala sobre a questão dos animais, do fôlego de vida, como mantimento. Tudo isso no sexto dia. Agora, quando nós já descemos, o versículo 5 aqui, do capítulo 2, fala que não havia nenhuma planta no campo e nem brotação. E aí, no versículo 7, olhe que algo é dimensional e depois algo. Por isso que o Eterno fala muito e Yeshua deixou bem real isso, gente. O céu e a terra. É preciso ativar isso. É preciso nós aprendermos isso. É preciso nós buscarmos isso. Tudo que foi criado em Gênesis 1 é dimensional, gente. E depois vocês observam algo, né, entre os dois ambientes, terra. Por isso que diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. O homem veio ser formado na terra. E aí, nas narinas, é onde se encontra o contexto, né, da passagem do ar diante do sopro, onde se encontra a vida que é no ar, no fôlego de vida. Nós devemos entender que o homem espiritual, ele veio antes do jardim, ok? Vocês estão entendendo, né? Então, Deus, ele formou o homem em outra dimensão, ou seja, não havia jardim algum. Em Gênesis 2, capítulo 9, Deus, ele fez a árvore da vida no meio do jardim, assim como também a árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do versículo 15, ele colocou o homem no jardim do Éden. Observem bem, do versículo 15. Fez toda a estrutura. E no versículo 15, gente, ele tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para. O objetivo dele. Para cultivar e guardar. O que era o papel do homem, gente? O papel do homem, gente, era servir. Qual foi o papel quando Yeshua veio, gente? Servir. O papel do homem é o meu e o seu, gente, é amar servir o próximo. Esse foi o intuito. É desenvolver algo, que é o cultivar, que é multiplicar, né? Porém, gente, uma das coisas mais grandiosas é guardar. Ou seja, aqui nós voltamos para o guardar o nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo.
quando nós perdemos esse domínio, esse governo, e não vigiamos, não observamos, não esperamos nele, não mantemos nossa memória, não mantemos vigilância, não prestamos atenção, gente. É o guardar. Não temos precaução, precauções, né? Quando nós perdemos tudo isso, gente. O Jardim do Éden, evidentemente, Adão era como se fosse o guardião, gente. O guardião. Aquele que detinha as chaves, né? Que detinha o governo, que tudo, gente. Sim, Daniela, os nossos espíritos já existiam. O Senhor criou, né? Não todo, Daniela, é uma parte, tá? Não, não é isso. Nós somos tabernáculo, tá? Nós somos tabernáculo. Versículo 16, gente. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A ordem, gente, é um decreto, tá? Imagine você que entende do jurídico, é um decreto. Deus decretou, Deus designou, Deus deu mandado, gente. Deus ordenou aqui. Não foi qualquer coisa. Decreto é lei. É. O homem era só um mordomo, gente. Mordomo e guardião. Gente, imagine o lugar mais que você mais ama de estar. Você é guardião desse lugar. Exemplo do casal. O casal, ele tem um jardim do Éden, gente. O casal tem o seu quartinho. O seu quarto é o seu jardim do Éden. Ele é guardião desse lugar. Exemplo, o meu quarto aqui, né? A gente já decretou aqui. Aqui não entra gente, não entra nada. Fica na sala, fica aqui, mas no nosso quarto não entra gente. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Não tem farofa no quarto, gente. Não tem praia no quarto, não, nada. Só se tiver a nossa. Minha e da minha esposa. É o Éden, gente. Não pode ter espaço para serpente, seja ela quem for, se é família, se não é família, seja ela quem for. Nós somos guardiões deste lugar aqui. Estão entendendo? Da casa aqui. É isso que os casais devem entender nessa reflexão aqui de Adão e Eva, tá? Se desobedecer a um decreto, sofreremos sanções, multas e até prisão. Sim, nesse contexto foi o que aconteceu, né? Estão entendendo? Versículo 16, você observa que Deus deu uma ordem, né? Uma ordenança. E no 17 você vê, gente, apenas um alerta. Ele já entendia que morreria. Gente, Adão não foi feito para morrer. Só se alimentando da árvore do bem e do mal. Mas ele não foi feito para morrer.
essa árvore que traria um tipo de morte para ele, certo? E aqui nós descemos pro, né? Não vou falar sobre a mulher, mas vamos descer um pouquinho no capítulo 3, né? Observem muito bem que no versículo 1 do capítulo 3, você observa que a serpente mais sagaz de que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Serpente, gente, é, a palavra ela vem, né, como um veloz, como uma cobra, só que ela tem várias raízes. E uma delas é Nakash, que é aquela que pratica adivinhação, aquela que observa os sinais, aquela que aprende por excelência, aquela que observa diligentemente. Olhe que muitas pessoas que querem ir para o profético ou que se acham proféticos, muitas estão alinhadas com a serpente, praticam a adivinhação, ficam tentando adivinhar, gente. Toma muito cuidado. Discernimento, visões, né? É uma coisa. É quando você se direciona com o Espírito Santo. Quando você quer fazer as coisas sozinho, que é curioso, é totalmente diferente. Você pratica a adivinhação. Você que gosta de observar sinais nas outras pessoas sem o Espírito Santo, toma muito cuidado, porque você passa a estar sendo contaminado com a serpente, porque ela é rápida em colocar feitiços, encantamentos, dúvidas, esperteza e por aí vai. Quando você observa que a árvore da vida ela estava no meio do jardim, sim, também são ovos da serpente, tá? Então, o que acontece aqui? O primeiro ponto é que no versículo 3, gente, você observa algo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quando você observa, Deus não disse isso. Deus disse que não poderia comer do fruto da árvore da vida. Deus do contexto aqui, ó, quando você volta aqui, ó, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Quem está no meio da árvore, no meio do jardim, gente? É a árvore da vida. Deus falou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela inverteu, gente. Entendem pessoas que invertem as conversas? Pessoas que não quero nem chegar nesse assunto aqui, mas vocês entendem aqui que a direção foi uma e foi outra? Que aqui foi uma outra questão? Distorce o contexto. Observem, observem bem que aqui quando falou, gente, falou de uma árvore. E quando a serpente veio,
veio com outra árvore. A árvore que está no meio do jardim, que era a árvore da vida. Todo mundo entendeu? Quando acontece? No versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente fala mais uma vez para poder é insistente, gente, para conseguir convencer a mulher mais uma vez. Mais uma vez ela se mantém aqui. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão o quê? Os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gente, Adão já tinha isso. Adão já tinha a essência do eterno, gente, nele. E aqui houve a abertura dos olhos do conhecimento. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, aqui, gente, após o comer do fruto, eles perderam as vestes, perderam a armadura. E aí viram, né, todo o contexto das suas emoções. A alma perdeu a proteção, tá? E aqui eles ficaram expostos. A percepção aqui foi revelada. E aí veio os ataques, sentimentos, alma, desejo, tudo, ao saberem que estavam nus. Quando a nudez foram abertos, os olhos, que é a janela da alma que a Bíblia fala, aí é quando nós entramos nesse conceito, entendendo hoje a percepção das emoções que foram despertados muito além do que nós podemos imaginar. Diante dos olhos, que veio o quê? Veio gerando, gente, olhos, mente, coração, e aí vai gerando, gente. Aqui, o que eles tinham, que era a veste de inocência, como uma criança que Yeshua fala, tá? Vinde a minhas crianças, que dela é o reino, né? Ou seja, tudo que era puro, a veste que cobria, a inocência que se tinha foi aniquilada e toda a pureza se tornou profana. Eles não poderiam consumir de um fruto, gente, que iria dar a capacidade deles entender a nudez, ou seja, de retirar, gente, as suas vestes. Aqui foi aberto algo em todo o tempo para eles, e por isso que eles não podiam ter esse consumo desse fruto. Deixa eu descer mais um pouco, tá? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ok? Ou seja, tecido para os seus lombos. Sabe o que significa cinta, gente, aqui? Armadura. Gente, é coisa fenomenal.
Quando você pega na raiz da palavra. O cosê aqui, eles costuraram, sabe, uma armadura abaixo, gente. E aí as cintas que antes tinham, que eram armadura, né, celestial, foi perdida. Eles para si fizeram. Vocês estão entendendo, né? Então, e aqui foi, digamos que a estrutura, né, toda da contaminação da Nahash, né, que é a sedutora, a encantadora. Quando nós vamos entrar, gente, na maior profundidade, essa palavra Nahash, ela vem de, de uma linha angelical que é chamado serafim. Acho que vocês já ouviram falar. Os serafins, eles são uma linha que são serpentes mesmo, tá, querido? Vocês entendem que tem uma camada de anjos do Eterno que são serpentes mesmo, né? A estrutura de serpente são os serafins. Vocês entendem isso, né, gente? Vocês têm o entendimento dos serafins, né? E vocês compreendem que eles parecem mesmo. A única mudança de um serafim celestial eles são parecidos. Um é apagado e o outro não. Porque são anjos, gente. Um caído e o outro não. Mas a estrutura são de serpentes. Vocês entendem aqui aonde foi o contexto e que tipo de serpente foi, gente? Vocês estão entendendo aí? É porque não dá aqui para. Depois a gente vê aqui, porque aqui não tem na internet, né? Eu não separei essa questão da imagem para vocês verem. Depois vocês procuram o que se assimila a isso, tá? Por isso da mesma serpente, porque eles viam serafins também, Jeane. A, a questão de antes era muito visível, né? Muito visível isso. Sim, Nara, tem a característica, sim. Os serafins, eles têm uma característica de sabedoria, gente, tá? Sim, Michele, com certeza ela tinha, sim, conhecimento. Tinha. Aqui não foi a característica, aqui foi o ataque no ouvido. As mulheres, elas são atacadas no ouvido, muito forte, tá? Digamos que dessa forma, né, nós devemos ter consciência deste contexto em que nós vivemos para um novo nascimento, o que, gente? Espiritual. Nós precisamos tomar posse, né, para desfrutar da vida eterna, tá? Então, o homem natural não compreende isso, gente, porque parece que é loucura esse tipo de coisa. Imagine vocês que têm, né, digamos que muito do profético, o discernir, né?
É o que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, né? Quando você observa, gente, Lucas capítulo 6, do versículo 43, aqui você volta aqui, ao entender que Yeshua compara o ser humano como uma árvore. E aqui entra a genealogia. Quanto mais escuto, mais percebo que não sei de nada. Eu estou indo devagar, Carolyn. Então, toda essa estrutura, toda essa estrutura, isso, mais ou menos essa questão aí. Vocês observam, gente, que na cultura egípcia eles adoravam certas serpentes. Eram anjos caídos, gente. Quando vocês observam serpentes com asas, que eles adoravam muito a serpente, como vocês veem, são anjos caídos, que essa linha de serafins parece um pouco, entendeu, Daniela? Com essas aparições na terra dos anjos caídos, tá? Quando, quando você observa que muitos versículos se juntam, né, e existe um padrão de repetição de Gênesis a Apocalipse, gente, sim, como na China, isso mesmo, Michele. Na China eles adoram, né, os dragões, as serpentes, são anjos caídos. É essa a questão, tá? Amém, Renata. Quando você perceber que as suas emoções, toda a estrutura da alma, elas trazem essa palavra, mas vou ter que usar, o despertar, né? Muito além do que nós podemos imaginar. Vocês observam, gente, né, quanto mais você vai descendo para o buraco ligado a pecados, a iniquidades e a transgressões, mais perverso você fica, gente. Quanto mais você vai descendo, né? Seja para pecados carnais e tudo, mais a sua frequência baixa fica e mais preso você fica, é mais difícil sair. Porque, entendam, a questão do contexto dos olhos é porque é a partir dos olhos que os frutos são nascidos diante da ótica do homem. A mulher, ela gera no ouvido, tá? Então, o ataque na mulher é no ouvido e o atrofiar do gerar na mulher é aqui, no ouvido. Se a mulher ainda não está totalmente curada aqui, nessa dinâmica aqui, gente, se qualquer palavra aqui, se ela não entender, exemplo, tem muitos contextos que nós achamos que estão falando sobre nós e nós somos atacados, né, especialmente a mulher, no seu ouvido. Ah, o pastor está falando de mim. Ah, não sei o quê. Às vezes, gente, é só o Espírito Santo mesmo. Reservou esse dia para contar o seu histórico. Mas como nós não estamos curados, vem o ataque aonde? No ouvido. E nós, no caso as mulheres, geram o quê? Ou abortam no ouvido. Por conta de que a inocência foi aniquilada. E aí tudo que era puro ficou profano. Entendem? Porque ao perder as vestes, o homem perdeu a cobertura do próprio eterno.
E não era uma simples árvore natural, gente, tá? Pois nós, mulheres, somos portal de Deus na terra. Isso mesmo, portal, isso mesmo. Então, haviam duas árvores. Essas duas árvores não faziam parte de todas as árvores naturais que Deus tinha feito. Você sabe que existiam inúmeras árvores. E essas árvores eram para comer. E essas duas árvores eram separadas, gente. Havia um separar da árvore da vida no meio do jardim e um separar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós observe claramente isso. Elas não eram como qualquer outra árvore. Elas não eram árvores naturais, tá? O papel de uma árvore era a ciência do bem e do mal. E árvores, elas simbolizam também mistério, gente. Muito além do que nós, no nosso entendimento, poderemos ter nossa compreensão. Assim como também a própria Bíblia fala que os próprios profetas do Eterno, né, em sonho, em visão, observam que a grandiosidade através de visões é inimaginável sobre essas árvores na ótica sobrenatural. Assim como Moisés, José, Daniel, Isaías, até João, né, que em Apocalipse assim escreveu. Então, essa árvore, ao não ser uma árvore natural, ela representava outra coisa. Há uma percepção aqui. Ela era agradável, boa para comer e desejável para se obter sabedoria. Abram Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, ou seja, agradável, valiosa, ela, ela trazia satisfação, felicidade, trazia compreensão, trazia a natureza intelectual humana. Ela trazia uma prosperidade, né? Benefício, riqueza. E aí, gente, vocês querem mais característica dessa árvore? Será que não é o mesmo intuito em que, mesmo nós estando na igreja ou não, é uma procura do homem? Vocês acham que o homem está procurando a árvore da vida ou está procurando se alimentar da árvore do bem e do mal? Porque ela viu que essa árvore era boa, rica, valiosa, era conveniente, era satisfeita, tinha prosperidade, referindo-se à natureza humana. Quando ela também tem essa palavra aqui, gente, é tob, tá? Nessa raiz. Ela vem com boa compreensão, ela se refere à natureza intelectual humana. Aqui, ó. Então, ela é tão profunda que a raiz dela vem de querer ser melhor. Agradável ao que? Aos olhos e desejável para o que? Entendimento. Ou seja,
o desejável, era o anseio do coração. Aonde foi que caiu, gente? No coração. O que caiu no coração, o desejável, foi a cobiça, a concupiscência no ambiente do mau sentido e, e em tudo aquilo que foi desejo. Para dar o quê? O entendimento, o compreender, a sabedoria humana, o sucesso humano, a prosperidade humana, o entender humano. Três características. Aquilo que eu me alimento, né? Ou seja, o pecado é um alimento. O que é aquilo que eu me contamino com os olhos e eu tenho cobiça para alcançar a sabedoria. A frequência dessa árvore, ela traz essa cobiça. Busca só as bênçãos ou o dono das bênçãos, isso mesmo. E a árvore que o mundo oferece hoje enche-se os olhos, isso mesmo. São três características dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora abram, gente, 1 João capítulo 2. Observe essas três características e abram agora 1 João capítulo 2, versículo 16. Olhem só. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vamos lá? 1. Concupiscência da carne, ok? Lembram? Comer carne. 2. Concupiscência dos olhos. Lembram? Agradável aos olhos. 3. Soberba da vida. Lembram? A cobiça para alcançar sabedoria de Gênesis. O mesmo destrinchar, gente. Não procedem do eterno, mas do mundo. Aí o 17 ainda fala, né? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente, ou seja, se alimenta da árvore da vida. E a concupiscência, gente, são os desejos, o anseio, né? O que é proibido. Ela se alimentou o que o Eterno proibiu, ou seja, a luxúria, o desejo. E aqui, nesse contexto, houve um adultério. Observem que essas palavras são pouquíssimas diferentes, mas têm as mesmas características da árvore do bem e do mal. Ela era boa para comer, diante do alimento, da dimensão dos desejos da carne, ou seja, o alimentar do prazer da carne, do ambiente agradável aos olhos. A dimensão aqui, Daniela, realmente não é carnal, é dimensional. Não vai nessa linha sexual. É espiritual, não é material, não, tá? Ele acontece na mente, não no corpo. É na mente, gente. Os olhos é dimensional, os olhos entram no dimensional, aí gera na mente e desce para o coração. E aí faz com que essa árvore venha
O ambiente cobiçável contamina com as raízes para o alcance de uma sabedoria atrelada com o quê? Com o ego e com o orgulho. Porque aqui é uma contaminação, gente, sobrenatural. Nós não estamos, gente, nós não estamos em um ambiente carnal. Nós estamos em um ambiente sobrenatural. Nós estamos no Éden, gente. Ou não. Nós estamos em uma dimensão. Nós, ainda Adão e Eva não caíram, né? Eles foram tentados, né, ao contexto do pecado. Entende? Então, lembrem-se, na mesma questão, Yeshua foi tentado diante de tudo que havia no mundo. Então, amém. É só uma questão, Tássia, de é, digamos que, de Bíblia para Bíblia, né? Tradução só, altera, né? Só uma alteração. Abram Lucas capítulo 4, gente, versículo 3. Ó. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Aqui o Yeshua foi tentado, como você sabe, ou seja, os desejos dos olhos, ou seja, do que é material, gente. Até o ponto que ele mesmo, né, ofereceu os reinos e a riqueza do mundo. Como você entende do versículo 6 aqui, disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. O que Adão tinha, a autoridade, né? E por ser o guardião, gente, né? Digamos, digamos, do ambiente, né? O que Adão tinha sobre os reinos, porque ela me foi entregue. Ou seja, foi transferido, gente. Foi entregue para guardar, ou usar, ou cuidar, ou lidar, ou entregar alguém à custódia, né? Ou uma punição, ou um açoite, um tormento, ou uma morte, ou entregar por traição, adultério. Adão adulterou. Só que é um adultério espiritual, querido. Eva adulterou. Um adultério espiritual, não é carne. Nós também adulteramos, gente, sem relação sexual. Vocês acham que não acontece isso, não? Não é só adultério carnal, gente. É quando nós escolhemos outros deuses, quando nós escolhemos, gente, outras questões geracionais de tudo, há um adultério aqui. E aqui é profundo, porque nós achamos que adultério é só carnal. Não, nós adulteramos. Eu vou falar isso lá brevemente lá na frente, gente. O que aconteceu com Adão e Eva foi adultério. E que fique bem claro isso para você entender sobre essa separação.
o fruto desta árvore representava as tentações, né, do mundo, do pecado, né, o ambiente, né, dos desejos do olho, do orgulho da vida, dos desejos carnais. Abram Gálatas capítulo 5, gente, versículo 19. O que foi desencadeado por conta disso? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aí eu te falo, aí vem um demônio, prostituição, o outro impureza, o outro lascívia, o outro idolatria, que tem um monte, aí vem as feitiçarias, vem a inimizade. Quantas legiões aqui em um só texto? Se fôssemos falar, ficaríamos só aqui. E ainda tem as coisas semelhantes a estas. Frutos da carne, tá? Abram 2 Coríntios capítulo 11. Fruto, tá? Árvore, fruto. Duas árvores. Uma que são o fruto do Espírito, uma outra árvore, fruto da carne. Duas árvores no meio do jardim. Estão entendendo? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha só, eu quero que você comece a pensar muito, porque Yeshua diz que ele é a árvore da vida. E em um ambiente espiritual, eu quero que você entenda todas essas dinâmicas para ficar bem claro na sua mente. E eu vou repetir. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. Há um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ou seja, sabedoria ilusória. A palavra é essa, artimanha, falsidade, a habilidade. Ó, na nossa juventude, né? Bom de conversa. Assim também seja corrompida a vossa mente, gente. Onde está o segredo, gente, da dinâmica? Na mente. Não corromper aqui a nossa mente aqui, ó. E se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Entendem? Simplicidade e pureza. Lembram da criança? Que é delas o reino? É aqui que nós devemos nos atentar. Então, aconteceu isso com Eva. E aí, aqui há um alerta, né? Que ele teme que nós sejamos enganados como Eva foi.
E há aqui uma questão em que há um temor onde que a igreja seja infiel para com o seu marido, traindo, adulterando. Igreja adúltera, traindo o seu marido. Quem é? Cristo. Como aconteceu com Eva. Eva não traiu primeiramente, gente, né? A questão espiritual lá, Adão foi o primeiro eterno, gente. Ou seja, em outras palavras, né? Não quer que sejamos infiéis, como Eva foi quando foi enganada. Não é, o Eterno não quer que nós venhamos perder a inocência, gente. A inocência, como uma criança. Eva perdeu a inocência. Ela perdeu quando foi enganada. E aí cometeu adultério. Gente, espiritual, bote na sua cabeça, por favor, tá? Espiritual. A desobediência de Eva é. Gálatas capítulo 5, gente. Deixa eu pegar aqui o texto. Capítulo 5, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligardes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio em vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E aí, mas sede antes servos uns dos outros. Olha a dinâmica, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso aqui está falando, gente, sempre está voltando para a árvore. A concupiscência, gente, é o desejo proibido. Ou seja, nós seres humanos, a nossa guerra, gente, nós todos, nós temos isso. E aí nós temos esse declínio, e essa é a nossa luta, né? Contra esse desejo que é proibido. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí desce, discorre, como vocês sabem, aí volta para o versículo 22 que diz:
mas o fruto do Espírito. Se existe um fruto, porque existe uma árvore. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando nós entendemos, gente, que o adultério é algo profundo, além do que o adultério físico, existe o espiritual. Quando nós nos rebelamos, gente, desobedecemos, rejeitamos o eterno, nós adulteramos aqui, nos separamos, quebramos a aliança, ou nós, ou as nossas gerações, e rebelamos contra o eterno. E aí foi o que aconteceu com o casal adúltero do Éden. Abram Provérbios capítulo 30, versículo 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Entenderam? Vou repetir. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Foi o homem. E o homem diz: foi a mulher. E a mulher diz: foi o homem. E por aí vai. É complicado, né? O comportamento da mulher adúltera, a gente é assim. Eu não fiz mal. Então, há uma comparação aqui. Abram Cântico dos Cantos, capítulo 2, versículo 3. Vamos lá. CT, capítulo 2, versículo 3, né? É. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Aqui, gente, nós observamos, né, esse alimento aqui, o fruto, né, espiritual, o qual desencadeou tudo isso, né? O enganar pela serpente. Então, é uma das coisas que nós vamos trabalhar nesse caminhar aqui, né? Nesta questão que nós vamos falar sobre essas árvores, sobre esse destrinchar mais detalhado, gente, com vocês. Então, até aqui, né, por conta da hora, que o Eterno nos abençoe. Shalom, shalom.